Olá, estamos aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias, às 6 da manhã, um novo programa vai ao ar e a gente espera que você nos acompanhe aqui, você acorde, arrume a cama, estude a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Um forte abraço aí para a nossa querida Igreja Central de Curitiba. Estive lá fazendo uma semana inteira. A gente chama semana de oração, de ênfase espiritual. Foi muito bom conhecer pessoas, orar com pessoas, né? Os pastores, já oramos aqui por eles também. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos aí dessa preciosa igreja. Muito bem, nós estamos aqui para começarmos um livro novo. Olha aí, Samuel, o primeiro livro de Samuel, um livro só, foi dividido, primeiro e segundo livro. No Antigo Testamento são livros, então a gente diz primeiro, só uma questão técnica aqui. No Novo Testamento, então nós temos as cartas, então a primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Pedro e assim por diante. Né? Uma questão técnica que não vale muito, mas só para a gente pontuar certinho. Primeiro livro de Samuel. Samuel foi escrito por vários autores, não tem um autor só. Samuel, o nome aparece por causa da influência dele, a história dele, não é? Possivelmente ele tenha escrito também alguma coisa aqui. Este livro vai falar sobre o fracasso do sacerdócio, o sacerdócio especialmente ali citando Eli e seus filhos. Vai falar também sobre o fracasso do primeiro rei e o treino do novo rei. É bem interessante esse livro, tem 31 capítulos. Vamos passar aqui um mês, né? Vamos passar juntos aqui. Deus dirige a história, se há uma ideia central, Deus está dirigindo a história, foi escrito ou ele abarca mais ou menos 100 anos de história, um século de história. O segundo livro de Samuel abarca uns 40 anos de história, né? Quando passa Moisés e então vem o novo rei, Moisés expandindo, isso é o segundo livro, expandindo o reino e etc. Algumas dificuldades também de Davi ali, né? Então, é um livro especial, um livro extraordinário. Daqui a pouquinho a gente vai passar a estudá-lo, mas antes eu quero falar sobre uma revista maravilhosa, sensacional. Esta revista que fala sobre oração, porque o primeiro capítulo é uma oração atendida de Deus. Primeiro capítulo, Ana faz uma oração, Deus atende sua oração e a pergunta aqui, Deus me ouve? Claro que ouve. Não há nenhuma circunstância em que Deus não vai ouvir você, não vai ouvir você, não existe, não existe. Sempre vai ouvir. Às vezes ele vai ficar em silêncio. Sim, não e assim por diante. Esperar em Deus. Deus sempre me ouve. Temas extraordinários sobre a oração que você precisa saber. Desmitificar a oração também, porque ela não é um amuleto. Eu oro, Deus me atende, não é um caixa eletrônico, você aperta ali e o dinheiro sai, não é nesse sentido. Mas você pode ter essa revista aqui acessando o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Há outras revistas ali, há outros títulos interessantíssimos, você pode fazer esse, depois fazer os outros, pedir a revista virtualmente ou a revista física, aí você preenche uns dados, coloca lá que foi pelo programa Reavivados, tá bem? Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção, o estudo começa agora, um livro novo, muitas experiências, muitas histórias para a gente relembrar e conhecer pela primeira vez, para alguns, mas as lições que nós queremos tirar precisam ser precisas e segundo a tua vontade. E é isso que vamos fazer agora, Senhor, com a tua bênção, sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 1, então. Bom, aqui vai contar a história de Eucana e suas duas mulheres. Embora ele tivesse duas mulheres, e nunca foi plano de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher, Deus tolerou isso, mas não aprovou essa questão, não era esse o plano de Deus, digo melhor. Então ele começa a dizer que havia um lar, um homem fiel, presta atenção nisso aqui. A Bíblia vai falar de um homem fiel, que ele atendia todos os ritos religiosos da época. E todos os anos ele subia
para onde estava o tabernáculo, para participar das festas ali, onde estava o sumo sacerdote, onde estavam os sacerdotes, os levitas também, e ele subia para ofertar para o Senhor holocaustos, também ofertas pacíficas, ofertas que a família participava comendo uma parte do sacrifício, às vezes juntamente com o sacerdote, o sumo sacerdote ali, aquele envolvimento ao comunitário, e ele levava as esposas para lá, mas o lar estava bem complicado, porque as esposas entre si não se davam. Eucana era o nome dele, parece um nome feminino porque termina com A, mas é o nome masculino aqui. Duas esposas, Penina e Ana. Penina era a esposa que tinha filhos, Ana era a esposa que não tinha filhos. Não tinha. E a palavra vai contar um pouco da experiência deste Eucana, que era de Efraim, daqui o nome do seu pai e tal. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e Penina. Ana quer dizer cortesia, Penina quer dizer muito cabelo, né? Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia a sua cidade, ano por ano, para adorar, em Siló. A cidade era Siló, onde estava o tabernáculo, para adorar. Estavam ali os dois filhos de Eli, agora menciona um pouco o sacerdócio, verso 3, Eli, Ofni e Finéias como sacerdotes do Senhor. Esses dois aqui, mais para frente vai aparecer, criaram problemas seríssimos, não tinham um caráter para poderem cumprir as tarefas. Eles roubavam, eles tomavam as mulheres, dos outros e que estavam ali no templo, no tabernáculo, digo melhor. Então eles vão ter problemas seríssimos daqui a pouco. A gente vai ver no capítulo aí seguinte. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções para Penina, sua mulher e todos os seus filhos. Porções. Mas, porém, todavia, ele dava uma porção dupla para Ana, porque ele a amava. Amor, ele amava. Esse amor era incondicional. Deixa eu falar um pouquinho sobre amor incondicional. O amor incondicional é aquele que não impõe condições. Eu amo você por causa de alguma coisa? De jeito nenhum. O amor incondicional, ele ama apesar de... Eu já falei sobre esses 3 tipos de amores, que James Dobson fala, Dr. José Carlos Eblin também. Mas amor se troca, amor por causa de objetivo, sim, você tem uma coisa que me interessa, então eu amo você. Quando você não tiver mais, eu não amo. Se quando você me der aquilo que eu quero, eu amo. Se você não me der, eu não amo você. Mas apesar dela não dar filhos, ele amava a mulher. Ele tinha uma atenção por ela. Ele dava o dobro nessa oferta que havia participação, ofertas pacíficas e tal. Ele dava o dobro de alimento para ela. Para Penina e os filhos, ele dava uma porção razoável aqui. Só que ela era estéril e tal. A sua rival, olha a palavra que é usada aqui, já não estava bem, não estava bom o clima na casa onde elas moravam. E a Bíblia chama de rival. Rival. A provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, ali está a Penina, que não precisava de forma nenhuma, ela não precisava humilhar a Ana. A sua situação era aquela. Só que, como havia uma atenção especial de Eucana para Ana, então possivelmente isso a levava a irritar a sua rival, que não tinha filhos. E ela provocava muito, e assim o fazia ela de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava muito e não comia. Então, olha só a atitude de Eucana. Esse é o amor incondicional. Amor incondicional. Então, Eucana, seu marido, verso 8, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes?
E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quer dizer, eu não trato você da melhor maneira possível, mas é mãe, né? Mulher, queria ser mãe. Hoje é possível que haja muitas mulheres que não querem ser mães, por várias razões, respeitamos. Mas como era importante para ela ter a descendência do marido através dela. Como era importante a mulher preparada, o corpo, tudo mais, as suas funções. Ser mãe, que coisa sublime é ser mãe. Sabe, quando homem e mulher se tornam íntimos numa relação depois do casamento e podem ter filhos, eles se assemelham a Deus. Não me entenda bem aqui. Se assemelham a Deus no sentido de que Deus pode criar, mas o homem pode procriar. De matéria já existente, Deus de matéria inexistente, o poder dele. Mas Deus deu essa capacidade para homem e mulher, ao se tornarem uma só carne, a terem filhos. Quando Enoque teve um filho, a Bíblia fala, lá em Gênesis, que quando ele teve um filho, ele se aproximou de Deus, ele entendeu melhor a Deus como pai. E assim é, respeitamos todas as posições, né? Mas poderia esperar em Deus e ficar só com Ana. Essa era a atitude de Eucana. Eu espero em Deus, eu vou ficar com você, tranquila, não vou rechaçar você. Bom, após terem comido, bebido em Siló, não é? Ela chorado, etc. Estando Eli, o sacerdote, comido e bebido, porque essa era o sacrifício, restava uma parte que a família participava, né? Eu já falei sobre isso. Eli estava sentado, depois de ter comido, numa cadeira. A cadeira era uma coisa rara, sabe? A cadeira era coisa de príncipes, de reis, de pessoas muito abastadas. Eli estava sentado numa cadeira. Cadeira tinha que ver com trono, era isso. Não havia cadeiras assim. Bom, levantou-se Ana, depois estava tudo calmo, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, ali no terreno do tabernáculo. Chorou abundantemente, é o que ela fazia. E ela orou muito ao Senhor. E ela fez um voto. Sabe que desse voto dependia o futuro de Israel, porque o seu filho faria uma coisa extraordinária. Então vamos lá, não vamos dar spoilers muitos aqui, né? Ela fez um voto, olha o voto. Esse deveria ser um voto de toda mãe, de todo pai. Me entendam aí, eu vou falar sobre isso ainda, eu vou concluir. Mas esse deveria ser um voto de todos os pais. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, submissão, se o Senhor quiser isso, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ele seria nazireu entregue ao Senhor. Olha, isso daqui é uma coisa impressionante, incrível, e todos nós pais devemos fazer isso. O filho não é nosso, é de Deus, vamos entregar ao Senhor. Então, se nós entregamos ao Senhor o nosso filho, é do jeito dele que a gente tem que educar, porque é do Senhor. Mas como? O filho é meu. Rápida passagem da minha esposa. Estávamos na África, fomos sequestrados. Uma das noites, nós caminhamos 35 dias a pé e 5 de caminhão até chegar num campo de prisioneiros, onde ficamos 2 meses. E num dos dias, o exército do país nos achou para nos tirar das mãos dos sequestradores, dos guerrilheiros. E aquele dia, à noite, aliás, houve uma confusão tremenda, todo mundo fugiu e ela se colocou numa estradinha, né, sozinha. Cada um estava num lado, eu estava em outro, aquilo dispersou, foi uma confusão. Todo mundo correndo das balas e tal. E sozinha ela estava carregando meu filho, que eu tinha carregado já desde as 3 da tarde até quase 1 da manhã, meia-noite, pouco. Eu falei, não aguento mais, me ajuda um pouco. E ela colocou a criança, fechou aqui, ela estava com um casaco que a enfermeira lá tinha dado para ela, e ela colocou a criança ali, o casaco era grande e ficou. Ela também não estava aguentando mais. E ela começou a lutar com Deus, Senhor, eu não aguento mais. E de repente ela sentiu umas mãos empurrando ela, disse, obrigado, Vitória, que era a enfermeira. Quando ela olhou para trás não tinha nada.
Mas ela não aguentava mais, eu vou ficar aqui, vou esperar o exército chegar, se eles atirarem em mim, se eu morrer. Senhor, eu não sei mais o que fazer. E até então a gente estava lutando com o filho para ficar bem e tal. E nessa noite ela tomou uma decisão que a gente já tinha tomado de outras formas, mas aquela foi uma decisão profunda. Senhor, esse filho não é meu, esse filho é seu. E eu quero que o Senhor o tome nas mãos. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas, Senhor, esse filho é seu e eu vou cuidar dele. Aliás, eu entrego para o Senhor. Eu vou cuidar dele. Aconteceu mais umas 2 vezes essa questão da mão empurrando. E ao longe ela viu pessoas de branco, à noite. Pessoas de branco, vestindo branco. Não havia nenhum guerrilheiro, uma guerrilheira de roupa branca. E ela entendeu que aquelas pessoas que acompanharam o olhar enquanto ela passava sozinha eram anjos. Ela entregou o filho e Deus deu de volta assim, cuida dele, mas cuida do meu jeito. Mesma coisa aqui. Todos os pais deviam fazer essa oração. Senhor, esse filho é teu. Eu vou criar do teu jeito, da tua maneira. E ela disse, ele vai para o templo. Então era como demorou muito para orar, e Eli ficou olhando o sumo sacerdote, olhando, e disse, a mulher está bêbada, porque ela mexia com os lábios, mas a oração era em pensamento. Ela não falava, ela balbuciava, não saía som. E ele disse assim, mulher, para de beber, está embriagada. Diz aqui no verso 7, 14, aparta-te do vinho. Que coisa, você está aqui na casa do Senhor, está fazendo essa vergonha? Ela disse assim, não, Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, está doendo aqui dentro. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva não é filha de Beliel, tá? Mas é excesso de ansiedade, de aflição que eu tenho. Então Eli falou assim, então vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. Aí ela comeu, melhorou o semblante, né? E eles foram embora para casa. Eucana a procurou, tiveram relações e ela teve um filho. Ficou grávida. Aqui diz, lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu, né, e ainda teve mais 5 filhos. Uma bênção tremenda. E passado o devido tempo, ela podia ter dito assim, obrigado, Senhor, valeu, eu vou cuidar dele aqui, mas ela disse que levaria o filho para lá, para ser cuidado pelo sumo sacerdote, a equipe dele, para poder crescer ali no santuário, trabalhar no santuário. Ela deu o nome do filho de Samuel, ouvido por Deus, quer dizer o nome. Então, Eucana foi de novo subir para lá, para ofertar, e ela disse, eu vou ficar aqui 3 anos. Primeiro, Eucana aprovou a entrega do filho para Deus. Ele aprovou, senão ela não teria feito. Esse era o costume. Ele ficou sabendo do voto e aprovou o voto. Maravilha. Teve mais 5 filhos. Eucana admitiu que ela ficasse com o filho ali até ser desmamado, 3 anos mais ou menos. Ser desmamado, ela o levaria, ofereceria sacrifícios, holocaustos e deixaria o filho com o sumo sacerdote. Aí tem aqui o holocausto, né? Era um menino ainda muito criança, mas ela o levou depois que ele desmamou, não é? Chegando, verso 26, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando. Por este menino orava eu. Deus ouve a minha prece? Ouve a prece. Pode ser que ele não deu o menino, pode ser que ele não deu o que você está pedindo, mas Deus ouve e vai te dar muito melhor do que um menino. Esse menino aqui tinha um propósito. Por esse menino orava eu, o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. De quem ele era? Do Senhor. Ela devolve ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pediu. Pois do Senhor o pedi, aliás, e eles adoraram ali o Senhor, e a criança ficou. Capítulo 2 ela vai cantar, é o cântico de Ana, lindo, 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 amanhã você vai ver isso, mas eu quero orar. Vamos entregar nossos filhos a Deus, né? Vamos deixar que Deus dirija a nossa vida, a vida deles, vamos educá-los conforme a vontade de Deus e não a minha ou de algum
expert em educação, a vontade de Deus. Oremos. Pai amado, entregamos os nossos filhos, netos, netas, filhas nas tuas mãos e que como pais possamos fazer isso todos os dias, não importa a idade que eles tenham. Mas a princípio, quando nascem, nós deveríamos educá-los e a vida toda, mas a princípio especialmente com as tuas regras, a tua palavra no coração. Bênçãos te rogamos por Jesus. Amém. Amanhã então o cântico de Ana, espero você.